O primeiro painel terá como tema cautelas necessárias para aquisição de imóvel, due diligence. O segundo painel abordará o tema uso capião extrajudicial. O terceiro painel tratará de condomínio de lotes. O quarto painel tratará de distratos. E o quinto painel, compra e venda, incorporação imobiliária e novos desafios ao advogado imobiliário. Serão 2 painéis na parte da manhã e 3 painéis na parte da tarde. Neste momento, vamos compor a mesa para dar início aos trabalhos. Convidamos a diretora tesoureira da OAB de Pernambuco, neste ato representando o presidente da OAB de Pernambuco, doutora Silvia Nogueira. Convidamos a doutora Isabela Lessa, neste ato representando o presidente da Escola Superior de Advocacia, AESA. Convidamos o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Pernambuco, doutor Augusto Lócio. Convidamos o diretor fundador do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM Nacional, doutor Bernardo Kese. Convidamos a diretora do IBRADIM em Pernambuco, doutora Emília Belo. Neste momento, a palavra está com os membros da mesa. Muito bom dia a todos. É com muito prazer e com muito orgulho que participo em nome de Rony Duarte, nosso presidente, que está, nesse momento, fazendo um desagravo em Palmares, desta abertura deste seminário, de uma comissão que tem dado muito orgulho ao OAB Pernambuco, que é a comissão capitaneada por nosso Augusto Lócio, que é de Direito Imobiliário. Este seminário está sendo organizado pelo IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, pela ESA, pela nossa Escola Superior de Advocacia, e pela comissão. Então, sem mais delongas, e elogiando o trabalho da comissão mais uma vez, que organizou e trouxe painelistas do Brasil inteiro, para que todos aqueles que têm interesse na área de direito imobiliário possam ouvir os experts no assunto, palestras que com certeza serão brilhantes. Então, sucesso a todos, sucesso a Augusto Lócio e a todos que vieram aqui para assistir os panelistas. Muito obrigada. Bom dia, meus amigos. Você que tinha que falar antes de mim, viu, Augusto? Que alegria estar aqui com pessoas tão queridas, que nos vemos em tantos congressos, eventos. Augusto, Emília, Luiz Felipe, Sandra, Rafael, sem prejuízo de outros amigos que vão estar aqui também. Cumprimentando a doutora Silvia e doutora Isabela, e doutor Augusto, e doutora Emília ali também. Eu quero dizer que estamos muito felizes. O Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário é um sonho comunitário, ele não tem CPF, ele é o desejo de muitos e muitas profissionais que lidam com o direito imobiliário, sejam advogados, advogadas, registradores, tabeliães, empresários, acadêmicos, professores, juízes, que já estão associados ao Instituto. Uma reunião de grandes profissionais de norte a sul do país, desde o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, fundado em abril de 2000 e lançado em abril de 2018 desse ano, e com menos de 6 meses de existência, com quase 400 associados, entre eles grandes bancas de advocacia também, as médias e as pequenas, porque o direito imobiliário se faz no detalhe, não é?
e com o objetivo de pautar as grandes discussões do país, em setor regional também, para que a gente possa melhorar o ambiente do exercício do direito imobiliário. E isso interessa a todos. Um direito imobiliário que seja seguro, um direito imobiliário que seja eficaz, inteligente, em que a gente possa extrair melhores soluções para todos os cidadãos e sem necessariamente representar nenhum tipo de interesse. O Instituto ele é apartidário, apolítico, então não representa nenhuma classe específica e é um fórum de debate, de comunicação, de intercâmbio desse conhecimento. A gente veio de um lançamento super exitoso, agradecendo ao pessoal da ADIT, que foi feito lá em Salvador, e logo em seguida na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, a gente conseguiu fazer um congresso que foi muito bonito. Quem quiser dar uma olhada, já tem várias palestras no YouTube, bota assim, Congresso Ibradim. O professor Silvio Capanema fez um encerramento memorável, e a gente conseguiu lotar a casa com fila de espera, como hoje também aqui, graças a Deus. Então, parabéns à diretoria Pernambuco, que são 3 grandes advogados que eu admiro. Parabéns, Emília, parabéns, Augusto, parabéns, Luiz Felipe, porque lotou a casa aqui, parabéns ao AB também. E a gente tem aí só um gostinho, né, de tudo que o Ibradim vai vir pela frente, e desejando sorte, e sorte já temos com certeza, a diretoria estadual, para que a comissão também possa se familiarizar cada vez mais e a gente poder desenvolver muita coisa juntos. A gente tem aí no horizonte algumas atividades que eu não posso deixar de citar, para poder informar a todos também. Já foi lançada a revista Debate Imobiliário, a revista é muito interessante, capa da revista o Marcelo Terra, né, contando um pouco da vida dele, participou da fundação também, várias outros artigos e notícias. Temos já o site com informativo, a newsletter, a área do associado, os cursos que estão sendo montados. Então, vai ser lançado agora, nos próximos dias, o curso de locações para o Brasil inteiro, com ninguém menos que o próprio Capanema e o Jacques Buchatsky coordenando também. As 18 comissões já estão sendo montadas, então agora é hora da gente contar com vocês também. As diretorias dos 27 estados, não é isso? E Distrito Federal, a gente tem representação já 17. Então, é hora também da gente se juntar e poder pautar o direito imobiliário nacionalmente. E a presença maciça aí, a gente tem aí algumas atividades para poder desenvolver até o final do ano e, com certeza, entrando com o pé direito em 2019, já com o próximo congresso, já com seminários específicos, as publicações, a revista acadêmica, a gente recebeu mais de 30 artigos excelentes de norte a sul, então a gente agradece muito, teve bons trabalhos aqui de Pernambuco também. E é isso, vamos debater o direito imobiliário hoje. E o Instituto ele vai se fazendo no dia a dia, com a participação de todos. Agradecer mais uma vez e a alegria de estar aqui com meus amigos e num dia tão importante. Desejo sucesso a todos. Um abraço. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar essa mesa, começando por Silvia, que está representando o nosso presidente Rony, mas que, na verdade, para mim, ela representa mais, né? Ela representa todas as advogadas na diretoria da OAB e o faz brilhantemente, né? Saudar Augusto. A AESA depende e precisa de parcerias para conseguir fazer tantos cursos e se interiorizar como tem feito com tanto afinco nessa gestão. E é uma honra ter um parceiro como o presidente da Comissão de Direito Imobiliário, sempre propondo cursos, propondo seminários, porque a gente sabe que realmente é através do aperfeiçoamento profissional que a nossa classe tem como se diferenciar e cumprir o seu mistério constitucional. Gostaria de saudar também Emília, né? É raro a gente ter uma mesa com a maioria feminina, então, que é a representante do Ibradim aqui em Pernambuco, e doutor Bernardo, agradecer sua presença aqui em nosso estado, na nossa OAB, e dizer que eu tenho certeza que na sua próxima palestra, assim como o senhor referenciou o último evento, esse evento será referência, né? Porque é um sucesso de público, as inscrições se esgotaram, não deu para quem queria. E só mostra a necessidade de realmente a gente colocar o direito imobiliário em pauta, né? Quero assegurar que a AESA
Eu estou aqui representando o nosso presidente, Carlos Neves. Está de portas abertas, realmente, para pautar assuntos sempre relevantes para a nossa advocacia. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou aqui, como eu tive a honra de ser convidada aí pelo pessoal do Ibradim Nacional para ficar responsável pela diretoria do Ibradim, juntamente com Augusto e com o Luiz Felipe. E, para mim, realmente, fiquei super satisfeita com o convite, porque já sei que é um sucesso, já sei como a gente, vamos dizer assim, aqui no Pernambuco, ganhar com essa parceria. A nossa Comissão de Direito Imobiliário é uma comissão muito forte. Então, a gente tem o privilégio de ter uma comissão da OAB de Direito Imobiliário que tem representantes que são atuantes, que tem um debate bom, que a gente se dedica ao assunto. Então, essa parceria não tinha como começar mais feliz, que é esse evento, a junção aí do Ibradim com a OAB. Esse momento, como a gente está aqui, é de debate. Então, a gente vai trabalhar os temas e é incrível que, quando você só em organizar um evento como esse, você que trabalha no dia a dia de direito imobiliário, aparecem assuntos, aparecem temas importantíssimos que a gente não pode deixar de falar. Então, o Ibradim veio para isso, para fazer a gente se comunicar, para fazer o Brasil se falar, para fazer a gente não deixar, vamos dizer assim, sem dar importância merecida para um assunto tão importante, que não é importante porque a gente está no setor, mas é importante para o país, para o direito como um todo. Então, eu só tenho a agradecer e ficar satisfeita aí com essa parceria e passar a palavra aí para Augusto, que é responsável aí por esse sucesso. Primeiramente, eu vou iniciar com os cumprimentos, para depois fazer algumas ressalvas ao que foi dito aqui da minha pessoa. Primeiramente, queria cumprimentar nossa professora, diretora, minha amiga, realmente uma grande liderança na advocacia feminina, e essa questão de divisão de gênero, eu gostaria de ressaltar que, independentemente disso, ela é uma liderança da advocacia, não só pernambucana, mas nacional. Então, é uma verdade, por isso que está aqui representando tão bem o nosso presidente, Rony Duarte. Cumprimentar também a doutora Isabela pelo brilhante trabalho que vem realizando na ESA e agradecer sempre essa parceria que a ESA tem com as comissões, porque sem a escola nós não conseguiríamos fazer um evento como esse. Agradecer a doutor Bernardo Kese e dizer a ele que o evento de São Paulo marcou a minha vida como advogado. Então, eu vou falar ainda disso, mas aquele discurso do professor Silvio Capanema, e alguns integrantes da comissão estão aqui, Rebeca, Rogério, não me deixam mentir. Eu sei que vai ficar um pouco complicado para mim, depois eles vão brincar comigo, porque eu assumi isso, mas eu confesso que fiquei emocionado e até chorei naquele momento, por uma paixão que eu tenho pela advocacia. Então, um professor com 80 anos, falar daquela forma da advocacia e principalmente da importância do advogado imobiliário, realmente me tocou muito. Então, eu sou antes daquele evento e sou outro depois daquele evento. Então, eu queria deixar esse registro aqui e também até digo que muitos da comissão me relataram isso. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo Ibradim. A OAB, esse é o primeiro evento de muitos que nós vamos realizar junto com o Ibradim. Até porque, até já aproveitando e cumprimentando a doutora Emília, que é até difícil, vou chamar minha amiga de Emília, mas que, com ela à frente do Ibradim Pernambuco, eu acredito que também vamos avançar muito, até por ser uma advogada que tem uma militância muito forte, sabe dialogar e sabe trazer a crítica construtiva, que é a missão nossa do advogado. Então, dizendo isso, eu queria até terminar os cumprimentos, também, na verdade, cumprimentando a todos os participantes, advogados, estudantes e
outros profissionais da área do mercado imobiliário, como os corretores de imóveis, que eu sei que muitos estão aí. Mas eu queria fazer um agradecimento especial à Comissão de Direito Imobiliário, porque sem essas pessoas que estão aqui na frente, esse evento não aconteceria. Então, são profissionais que reservam o seu tempo corrido, valoroso, para estarem na OAB de forma gratuita, discutindo o direito imobiliário, fomentando discussões, trabalhando em materiais para a sociedade e para os advogados que estão aí iniciando na matéria, exatamente por amor à advocacia e ao crescimento da advocacia. E eu não poderia deixar, eu vou tentar não me alongar tanto, mas eu gostaria de falar rapidinho uma coisa. Nós, advogados imobiliários, nós temos que ter, de forma muito clara, nesses tempos aí de inteligência artificial, de advocacia de massa, sendo substituído por computadores, que os advogados que irão sobreviver e continuar são os advogados altamente especializados. Hoje a medicina já trabalha assim, você vai operar um dedinho, você vai contratar o especialista naquele dedinho, midinho, para ele fazer a cirurgia, e só ele sabe fazer aquele procedimento. Então, hoje, os advogados imobiliários eles estão entendendo que a matéria é complexa, são várias legislações a serem analisadas dentro de uma epistemologia imobiliária, com regras do direito imobiliário e que precisa ter uma interpretação de um especialista, de quem tem uma visão ampla do direito imobiliário. Então, são vários ramos do direito que precisam ser estudados. Não é fácil, muita legislação modificada. Hoje, o direito imobiliário se encontra na vanguarda das modificações, das relações privadas, e nós trabalhamos com uma questão que é muito importante, que é uma coisa que nunca vai acabar, que é esse sonho, essa vontade de comprar um imóvel. Então, tanto no empresário ao vender, mas esse mercado ele nunca vai terminar, e cada dia ele está se especializando, cada dia ele se encontra modificando. Então, é por isso que a nossa intenção aqui é fazer cada vez mais esses eventos, para que a gente possa discutir o direito imobiliário, chegar a conclusões de efetivação da legislação, e que sozinho a gente não consegue encontrar, a gente não vai conseguir encontrar essas soluções. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos. Gostaria de registrar a presença também de 3 conselheiros aqui da OAB, né? Gustavo Gomes, Eduardo Americiano e Ricardo Sampaio. Nos honram muito com a presença de vocês. E também fazer uma referência aqui a doutor Fernando Cunha, essa autoridade do direito imobiliário nacional, que se encontra aqui conosco, e que eu já queria aqui dizer, doutor Fernando, que no último painel, que vai ser com o doutor Chalhub, eu gostaria de convidá-lo para fazer parte da mesa, junto comigo, e talvez até me substituindo, porque suas palavras serão mais brilhantes do que qualquer posição minha, e para fazer parte desse debate também, no final, sobre o desafio do advogado imobiliário. Ninguém melhor do que o senhor para poder tratar também desse tema. E eu não vou mais me alongar, para a gente poder ouvir os especialistas aí na matéria. O pessoal está rindo aí, porque sabe que eu falo muito, e o pessoal aqui já está... A comissão é unida, é tão unida que já está ali, aqueles risinhos assim, entendeu? Dizendo, se deixar, vai. Então, eu queria agradecer a todos os painelistas que se dispuseram a participar, e agora vamos começar os trabalhos, e bem-vindos ao primeiro de muitos seminários de Direito Imobiliário aqui de Pernambuco. Obrigado. Então, nesse momento, será desfeita a mesa para que possamos dar início ao primeiro painel desta manhã. Para o primeiro painel desta manhã, que tem como tema cautelas necessárias para a aquisição do imóvel, due diligence, convidamos
o doutor Bernardo Kese. Dr. Bernardo Kese é advogado, fundador e vice-presidente do Ibradim, sócio fundador do escritório Kese Advogados, membro do Conselho Jurídico da CEBIC e da ADIT Brasil, tem especialização em Direito Imobiliário pela Unifax, Urbano e Ambiental pela Fundação Superior do Ministério Público. É mestrando e MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, LOU, São Paulo. Dr. Bernardo Kese. O segundo integrante deste painel é o Dr. Rafael Acioli. É advogado, sócio-gestor da área de Direito Imobiliário do escritório Queiroz Cavalcante Advocacia. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, da UFPE. É pós-graduando no LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC. É pós-graduando em Direito Notarial e Registral pelo Instituto Brasileiro de Estudos do Paraná. E é integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Pernambuco. Dr. Rafael Acioli. A terceira integrante deste painel é a doutora Rebeca Batista. É advogada, sócia do escritório Lócio e Ramos Advogados, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em Direito Notarial e Registral pelo Instituto Brasileiro de Estudos, IBEST, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduanda em Direito e Mercado Imobiliário pelo Instituto Luiz Mário Moutinho e é integrante da Comissão de Direito Imobiliário e da Comissão de Direito de Família da OAB Pernambuco. Doutora Rebeca Batista. Para atuar como moderador deste painel, o doutor Rodrigo Marvão é advogado do Departamento Jurídico da Construtora Tenda, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduando em Direito e Mercado Imobiliário pelo Instituto Luiz Mário Moutinho, secretário da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Pernambuco. Dr. Rodrigo Marvão. Dá-se então início ao primeiro painel deste dia. Bom dia a todos. Eu quero iniciar parabenizando ao Ibradim, principalmente por agora ter representação aqui em Pernambuco, parabenizar a ESA, mas também a Comissão de Direito Imobiliário da OAB, por ser tão atuante, por ser tão diligente, como Augusto muito bem colocou. Esse primeiro painel, ele vai tratar das cautelas jurídicas, e não só jurídicas, mas também técnicas e necessárias para que seja feita, não posso dizer de forma plena, mas com a máxima segurança jurídica possível, a aquisição desses imóveis. E, tratando sobre a relevância desse tema, é importante a gente lembrar que, antes de advogados, antes de profissionais, nós também somos consumidores, e o sonho da casa própria, como Augusto colocou, o sonho da casa própria, como Augusto bem colocou, ele permanece uma realidade para o brasileiro. Advogando numa construtora grande, eu vejo que apenas 1 a cada 4 imóveis que chegam para a empresa, eles são, de fato, adquiridos pela construtora. Isso porque, claro que eu estou falando de uma aquisição específica, de um público direcionado, mas a mensagem, o ponto que eu estou querendo chegar é que essa cautela preliminar, esse estudo prévio, é que nos permite verificar se aquela aquisição ela é interessante ou não, ela tem os requisitos necessários para garantir a segurança do adquirente. Além das questões jurídicas, por questões técnicas, comerciais, e a própria viabilidade financeira do empreendimento ou da própria aquisição.
É interessante destacar também que os riscos dessa aquisição, bom, se for para serem frustrados, que sejam ainda na etapa de negociação. Por isso é importante essa cautela se dar em um momento anterior à aquisição. E eu posso trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês, apenas para ficar mais clara a visualização, que existem inúmeras situações que uma compra ela pode não ser levada para frente. A gente pode falar de, por exemplo, um negociante que ele não é dono do imóvel, a pessoa com que se está negociando, ela não tem mais a titularidade ou nunca ter tido. A gente pode trazer o exemplo de fraudes, não só de documentos, mas fraude a credores, fraude à execução, que são vendedores insolventes, arrematações que têm algum vício. Mas fiquem tranquilos que nesse nosso painel nós vamos mostrar para vocês quais são as formas de mitigar esses riscos. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para minha colega de comissão, Rebeca Batista. Bom dia. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui diante de vocês, uma plateia tão qualificada, o que torna nosso trabalho até mais complicado, mas a gente se empenhou muito para trazer informações relevantes para vocês e que esse dia seja altamente produtivo. É a intenção nossa aqui, que estamos aqui painelando nesse evento. Então, essa primeira palestra é sobre as cautelas necessárias na aquisição de imóveis. E, como o Rodrigo disse, essas cautelas elas são sempre pertinentes, porque antes de sermos advogados de pessoas que compram imóvel, nós somos também potencialmente adquirentes. E, independente do perfil do comprador, seja ele aquele que economiza a vida toda para comprar um único imóvel, que esse é o mais comum, ou aquele que é investidor habitual, a gente tem uma regra que é comum a todos. Ninguém quer investir seu dinheiro suado em algo arriscado. Ninguém quer correr o risco de comprar de quem não é dono, de comprar de uma pessoa, de um devedor, enfim, e vir sofrer repercussões e tornar o sonho um pesadelo. Então, por isso que esse tema ele é sempre pertinente. Dentro do tema, que é um tema muito abrangente, a gente trouxe, diante do tempo, o que a gente considerou ser mais relevante para vocês. Então, a parte que me cabe deste latifúndio é falar sobre as certidões de feitos ajuizados em vendedor, que são aquelas certidões que não são de hoje, são certidões que são retiradas há muito tempo, e é sobre elas que a gente vai tratar aqui um pouquinho com vocês, já que teve algumas alterações legislativas recentes. Então, antes da gente entrar, é interessante relembrar a razão de ser da retirada dessas certidões, para a gente poder lembrar por que essas certidões sempre foram tiradas. A primeira premissa que a gente tem é a questão da responsabilidade patrimonial. Então, a gente sabe que na legislação civil, o patrimônio do devedor responde pelas obrigações não cumpridas dele. Então, essa é a primeira premissa. E aqui eu trouxe para vocês alguns dispositivos que tratam exatamente disso. A segunda premissa é o seguinte: o legislador, ele toma algumas condutas deste devedor como condutas fraudulentas. Ou seja, esse devedor, que deveria preservar o patrimônio para garantir suas obrigações, o cumprimento das suas obrigações, ele tem alguns tipos de condutas que o legislador encara como atos fraudulentos. Pode ser fraude a credores ou fraude a execução, a depender do momento em que a alienação é feita. E neste painel a gente vai se ater um pouco mais à fraude e à execução. Então, eu queria que vocês atentassem para o artigo 593 do antigo CPC, que foi o dispositivo que durante muito tempo regulamentou a matéria, e principalmente esse inciso 2º, que, ao caracterizar a fraude e a execução, ele diz que seria configurada a fraude quando, ao tempo da alienação, o devedor tivesse contra ele qualquer demanda que pudesse reduzi-lo à insolvência. E aqui qualquer demanda. Então, a retirada das certidões de feitos ajuizados, ela se justificava para que aquele comprador ele pudesse minimamente verificar se aquele devedor não tinha contra ele alguma ação que pudesse reduzi-lo à insolvência. Só que, minha gente, é qualquer demanda. Então, a gente tinha a seguinte situação: uma pessoa que mora em São Paulo, vendendo um imóvel aqui em Recife, então a prática era tirar certidões no local do imóvel e no local do domicílio do vendedor. Então, se
as certidões, certidão de matrícula limpinha, fazia-se o negócio e essa pessoa depois era surpreendida com a decretação de fraude de uma ação advinda do Acre. E todo mundo dá o exemplo do Acre, e eu vou dar o exemplo do Acre. Então, vinha um exemplo do Acre, vinha uma ação do Acre, decretando uma fraude à execução, e aquele negócio era declarado ineficaz. Ou seja, o credor não reconhecia a condição de proprietário daquele adquirente, que podia ser você, que podia ser seu cliente. Então, essa situação realmente traz uma insegurança jurídica muito grande para os adquirentes, que durante muito tempo tiveram esse peso nas costas. Aqueles que não sabiam dormiam em paz, aqueles que sabiam, enfim, nem tanto, né? Mas, com o tempo, a doutrina, a legislação e a jurisprudência, ela começou a ser construída em outro sentido, porque precisava se dar mais segurança aos adquirentes de boa-fé. O Código Civil, por exemplo, ele traz a ideia da boa-fé, da primazia da boa-fé dos contratos. Então, a primeira alteração nesse sentido foi em 2006, onde a gente teve a alteração do CPC, trazendo para o credor uma incumbência, se ele quisesse dar conhecimento a terceiros, de registrar a penhora no cartório de imóveis, bem como a possibilidade de se tirar uma certidão, uma vez ajuizada uma ação de execução, para averbar na matrícula. A ideia aqui é priorizar a informação, a publicidade e por consequência, a boa-fé do terceiro, que, uma vez tirando a certidão de matrícula, não poderia argumentar posteriormente que não sabia da situação do imóvel. Depois desse... Eu aponto para o lugar errado. Okay. Depois dessa alteração legislativa, e seguindo numa marcha da jurisprudência, a gente teve a edição da 375 do STJ, que traz o seguinte: ela, na verdade, ela sedimenta um posicionamento jurisprudencial ao longo dos anos, de que não era bastante só ter ação em curso, que era isso que trazia insegurança da ação do Acre. Na verdade, além da ação em curso, a gente tinha que ter mais dois elementos para caracterizar a fraude, que seria o registro da penhora ou, no caso de não haver o registro, a comprovação da má-fé do adquirente. Então, isso trouxe um pouco de acalento aos corações, porque agora não era suficiente simplesmente ter uma ação em curso. Ação essa que o comprador não tinha como saber, porque é impraticável você tirar certidões em todo o país. Podia vir de qualquer lugar. Mas o arremate mesmo nesse assunto a gente teve com a Lei 13097 de 2015, que é a lei que trouxe a ideia da concentração dos atos na matrícula. Então, eu trouxe para vocês aqui a exposição de motivos da medida provisória que ensejou, que foi convertida em lei, e ele bem resume o que a gente está falando aqui, o que eu estou trazendo para vocês. Que a situação até o momento era de assimetria. Era de assimetria de informações. O vendedor sabe da sua condição, o vendedor não sabe e muitas vezes não tem como saber. A questão também de ter que tirar certidões em vários locais, ser um procedimento custoso e que as pessoas, a praxe era tirar perto realmente do imóvel. Então, ainda seguindo aqui nas exposições, se passar. Não? Passou... Desculpa, eu comemoro pequenas coisas. Sim. Continuando. Então, continuando aqui na exposição, ele traz um termo chamado vácuo informacional, que é o seguinte: você tirava algumas certidões, mas mesmo assim ainda existia o vácuo, porque você não podia tirar do país inteiro. Então, primando a segurança jurídica e com o intuito de tornar menos oneroso o processo de aquisição de imóveis, vem a ideia da concentração dos atos da matrícula. Era essa a ideia do legislador. Ele faz menção a essa alteração de 2006 e a súmula 375 como um movimento que já vinha, ele na verdade só veio sedimentar este entendimento. Então, chegamos na lei. Artigo 54, ele diz o seguinte: que não serão impostos a terceiros de boa-fé aquelas situações que não estejam na matrícula. Então, os negócios serão eficazes sim. E aqui o jogo virou, né? Para o adquirente e não para o credor. Então, a regra é que os negócios serão eficazes se a situação pretérita não tiver averbada na matrícula. Então, se antigamente, e eu queria que vocês observassem o inciso 4º, se antigamente tinha o 593, inciso 2º, que a simples existência de uma ação que pudesse reduzir a insolvência, a ação do Acre, que a gente não tinha como saber, já era um motivo para decretar fraude e tornar ineficaz aquele negócio em relação ao adquirente. Agora a regra mudou.
A regra agora é a eficácia para aquilo que não esteja na matrícula. Ótimo, né? Ponto para os adquirentes. Uma repercussão dessa lei foi a alteração da Lei 7433, que é a lei que traz os requisitos do instrumento público, da escritura pública. Então, eu trouxe para vocês aqui, dá para ver, o texto anterior previa, como documentos obrigatórios da escritura pública, a certidão de feitos ajuizados. E agora, esse trecho foi retirado e não existe mais. Isso alterou o nosso Código de Normas, artigo 298, inciso 7º, que foi revogado justamente porque agora as certidões de feitos ajuizados não são mais documentos obrigatórios da escritura ou a necessidade de sua dispensa expressa, porque antigamente ou você apresentava ou você dispensava. Então, meus amigos, eu pergunto a vocês, estaria resolvido a questão da certidão dos feitos ajuizados? Bastaria que a gente tirasse a certidão de matrícula? A vida não é fácil e a resposta é não. Infelizmente, eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, a gente tem algumas ponderações, porque não é, embora o intuito do legislador tenha sido tornar a certidão de matrícula o único documento que reúna informações sobre o imóvel, a realidade não é essa e eu vou mostrar para vocês. A primeira ponderação é do próprio artigo 54, parágrafo único, que intencionalmente eu não mostrei a vocês antes. Então, o parágrafo único do artigo 54, ele traz no início o que a gente vem falando, que não serão opostos a terceiros de boa-fé, aquelas situações não constantes na matrícula. Mas ele traz um ressalvados. Então, depois do ressalvados, ele traz duas situações que não entram na regra, ou seja, duas situações que, mesmo não estando na matrícula, são oponíveis a terceiros de boa-fé. A primeira delas são os artigos 129 e 130 da lei que regulamenta falências e recuperações. E eu trouxe para vocês aqui artigos. E ele diz o seguinte: será ineficaz em relação à massa falida qualquer alienação depois da decretação de falência, independente se o comprador sabia ou se não sabia. Ou seja, vendeu depois de ser decretada a falência, é ineficaz em relação à massa falida. Então, a gente tem aqui pelo menos uma certidão que tem que ser tirada para conferir se a pessoa não tem, se não há alguma ação relativa à falência em tramitação. Segunda exceção é a parte final, que ele diz que são as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independem de registro. Poucos doutrinadores falam dessa parte final, mas os poucos que falam dizem que o legislador teve a intenção de falar da uso capião. Então, por exemplo, vocês sabem que a uso capião, a aquisição pela uso capião, o registro não é constitutivo, diferente de uma compra e venda. Então, a sentença que declara a aquisição da propriedade pela uso capião, independente de ser registrado no cartório de imóveis, aquela pessoa já é o proprietário. Então, quando você tira a certidão de feitos, quando você tira a certidão de feitos ajuizados para ver pela tem uma ação de uso capião, é interessante, até para você não comprar de quem não é dono. Porque aquela pessoa, se não tiver registrado a sentença que declarou que ela é proprietária por uso capião, ela é a dona, independente do que consta na matrícula. Está muito rápido? Sim. É porque são 15 minutos, desculpa. Estou tentando trazer muitas informações. A segunda exceção, que não está no parágrafo 1 do artigo 54, é a questão da regularidade fiscal. A gente tem o artigo 185 do CTN, que traz que a alienação é fraudulenta, a alienação por aquele sujeito passivo inscrito em dívida ativa. Então, é outra certidão que a gente teria que tirar, porque seria considerado fraudulento. Mas o pior de todos, meus amigos, ainda está por vir. O pior de todos é o que o CPC fez com a gente. Então, o CPC ele foi publicado pouco tempo depois da Lei 13.097, alguns meses, embora tenha entrado em vigor no ano seguinte, mas ele traz a matéria de execução no seu artigo 72, que é o equivalente ao 593, o danado do 593, e ele traz nos seus primeiros incisos nada de novo. Ele traz que será fraude de execução, uma ação anterior, uma constrição, mas que esteja na matrícula. Até aqui, tudo bem. O problema é o inciso 4º. Eu queria que vocês dessem uma olhada no inciso 4º e lembrassem do 593, inciso 2º. Ou seja, voltou qualquer demanda que possa reduzir a insolvência, inclusive a do Acre. Então, a gente voltou para a insegurança. A gente não sabe por quê. Os doutrinadores dizem que foi um cochilo do legislador. Que mau hora para esse cara cochilar. Quando eu vi isso aqui, eu disse, estou rica, estou pobre. Porque a gente, até então, foi uma construção para a gente conseguir trazer mais segurança. Esse artigo, ele voltou ao que a gente tinha.
E está na contramão de tudo, inclusive dos próprios incisos anteriores. Então, trouxe para vocês alguns julgados aqui do TJPE, depois da vigência sobre o assunto, depois da vigência do CPC, para mostrar o seguinte: a gente voltou 2 casas. Agora, com o artigo 592, inciso 4º, que é o equivalente ao 593, inciso 2º do antigo CPC, a gente voltou 2 casas. Agora a gente tem que usar de novo a súmula 375, porque a legislação que regia a matéria, a do CPC veio posterior e gerou essa dúvida. Então, a boa notícia é que, pelo menos, a maioria dos julgados, elas são pela aplicação da súmula, ou seja, de que não basta a simples existência da ação, mas que teria que ter ou o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do adquirente. Mas tem decisões em sentido contrário, e eu trouxe aqui para vocês. Se eu consigo... Aqui, pronto. Tem um deles aqui, que a pessoa invoca justamente o 792, inciso 4º, ou seja, foi decretada sim a fraude só pelo simples fato de ter uma ação em curso e a pessoa ter alienado durante a ação em curso. Então, a gente fica realmente a mercê do julgador, já que a lei ela não era clara, mas agora, enfim, gerou essa confusão. Então, os julgados é nesse sentido, de que a jurisprudência tenha usado a súmula. E, mais uma boa notícia, a gente tem um projeto de lei, que é esse projeto de lei 5.882 de 2016, que tem como intuito alterar esse danado desse inciso 4º, desse 792. E o autor do projeto, ele cita um artigo de Alexandre Gomide, que não está aqui, mas está feita a referência. Ele transcreve praticamente o artigo de Gomide, onde ele diz que o que é que quis o legislador com esse inciso? Ele quis um retrocesso, ele quis destruir um sistema coeso que tinha sido, enfim, conscientemente sendo destruído durante os anos. Ninguém sabe, mas pelo menos esse projeto está em tramitação. Eu dei uma olhada ontem, a última movimentação foi no dia 11/7/2018 e foi aprovado pela comissão mista que está analisando o projeto. Então, vamos torcer para isso voltar, para a gente não ficar à mercê do julgador, aplicar ou não a súmula 375. Enfim... É isso. Desculpem a correria, eu quis trazer muito conhecimento para vocês. Espero que tenha ficado claro. Obrigada. O Gomide não está agora, mas estará de tarde. Muito obrigado, Rebeca. Vou passar a palavra agora para o nosso colega Rafael Acioli. Bom, enquanto vão trocando aqui a apresentação, eu queria primeiro parabenizar a Rebeca pela excelente exposição. Me deixou aqui numa situação extremamente desconfortável, porque, sem dúvida, esse talvez seja um dos principais temas dessa parte da due diligence, da aquisição de imóveis, que é, de fato, a discussão sobre a abrangência, sobretudo, da Lei 13.097, qual foi o grau de segurança que ela trouxe, qual foi o grau de desburocratização que essa inovação legislativa trouxe para o mercado como um todo, como também para nós como advogados. Então, parabenizar a Rebeca, parabenizar Augusto pela excelente organização, parabenizar Bernardo, Emília, Luiz Felipe também, do Ibradim, pelo sucesso do evento. Então, para mim é uma honra estar aqui, poder falar desse tema que é bem importante. E aí eu vou falar um pouco dos aspectos gerais, certo? Da análise da aquisição do imóvel, certo? Eu vou pedir licença para vir aqui para o meio, que eu consigo acompanhar, e está no slide. E também vou ficar aqui monitorando o meu tempo. E aí, trazendo um pouco do que o Rodrigo já falou, quais são os principais objetivos dessa análise prévia da aquisição jurídica? Primeiro, analisar de uma forma geral a situação do imóvel, se de fato aquela pessoa é o proprietário, qual é a medida do imóvel na matrícula que você vai ter todas as informações relativas ao bem, a existência de eventuais gravames, servidão, uma hipoteca, enfim, prevenir o seu cliente de eventual problema que ele pode vir a ter no futuro. É muito comum, vocês aqui, a maior parte do público é advogado, o cliente chegar para você e dizer: estou comprando um imóvel, eu queria que você desse... Você chega para ele, tem que dizer: veja, o contrato é o menos importante do negócio.
O mais importante é a análise jurídica da aquisição. Ou seja, você verificar se aquela compra feita por ele pode vir a causar algum problema. Ele fala, não, eu quero só que você dê uma olhada no contrato. Muitas vezes ele não sabe o grau de importância que é essa análise jurídica, sobretudo no mundo de hoje, em que tudo está conectado. Então, o Bernardo vai falar daqui a pouco sobre a questão do sistema de indisponibilidade. A Receita Federal, hoje, ela tem acesso a todas... Hoje não, já há algum tempo, a todas as transações imobiliárias que são realizadas através do DOI, que os cartórios... as prefeituras, algumas também já têm essas informações. Então, cada vez está mais fácil ao credor ou a prejudicado com aquela venda ajuizar a ação ou questionar aquela venda. Então, a análise jurídica está cada vez mais importante, porque está se tornando cada vez mais comum o questionamento dos negócios que são realizados. E aí a análise ela serve não apenas para você dizer sim ou não para a compra, como também já prevê na negociação, por isso que ela deve ser prévia à realização do contrato, à própria formalização do negócio, porque pode ser que a partir dela você dê ok para o seu cliente, mas com alguns condicionantes, uma necessidade de uma retificação diária, uma necessidade de pagamento de débito, uma necessidade de algum cumprimento de obrigação por parte dele, como, por exemplo, uma aprovação de uma assembleia pela pessoa jurídica, no caso de uma venda pela pessoa jurídica, autorizando a realização daquele negócio. Enfim, essa análise ela tem que ser ampla e não apenas se restringir à situação do imóvel em si. Né? Então, vou tentar passar aqui de forma rápida, que o tempo é curto, dos principais pontos que devem ser abordados na análise. E aí eu faço só uma observação que a análise, a depender do tipo de operação, ela pode ser mais abrangente ou menos abrangente. Por exemplo, se você vai comprar um grande terreno para a construção de um empreendimento imobiliário, você tem que se aprofundar um pouco mais na análise, porque aquilo ali tem uma repercussão muito grande. Você vai edificar ali um empreendimento, ele vai se tornar muito mais visível. Já se você vai comprar um apartamento num empreendimento de um lançamento de uma incorporadora, a análise ela vai ser muito mais simplificada, muito mais simples, sobretudo porque você tem muito mais proteção, porque aquela análise certamente já foi feita pela incorporadora, você é um consumidor. A própria Lei 13097 tem o artigo 55, que diz que no caso de incorporação ou loteamento, os adquirentes estão ainda mais resguardados e o eventual credor teria que se transformar, subrogar no direito de crédito decorrendo daquela alienação, enfim. Então, essa análise ela vai variar um pouco a depender do tipo de negócio que a parte venha a ser realizada. E aí, o painel trata das cautelas na aquisição de imóveis, mas é importante que essa análise, que a due diligence, ela seja feita não apenas na aquisição do imóvel, seja por compra e venda, por permuta, ou o que quer que seja, mas também em outras situações em que você vai, de alguma forma, transacionar algum valor em relação ao imóvel. Por exemplo, eu vou conceder uma garantia a alguém, vou pedir uma garantia. Ora, se você está se confiando que vai ter aquela garantia para poder ter a liberdade de disponibilizar grandes somas de dinheiro, e, na verdade, aquele imóvel ele é podre juridicamente, na verdade, sua garantia é podre igual a ele. Então, é importante que também nas concessões de garantias essa análise seja feita, não apenas na compra e venda, porque amanhã ou depois, e aí todos os dispositivos que tratam de fraude, a Rebeca falou do 185 do CTN, uma eventual evicção, todos eles, no caso de garantia, também vão ser questionados porque ele fala em alienação ou oneração. E a evicção, se o próprio que lhe deu a garantia perder a propriedade, a garantia vai junto. Então, assim, é importante que também nos casos de constituição de garantia essa análise seja feita. E mais ainda, em algumas situações de locação de imóveis, é importante que a análise seja feita. Por exemplo, você vai locar um imóvel e vai fazer grandes investimentos ali. Às vezes é um contrato de 5, 10, 15, 20 anos. Você vai fazer um grande investimento. Por mais que, eventualmente, você possa, no caso de evicção, querer se dar como possuidor de boa-fé, pedir indenização pelas benfeitorias, etc., você montou ali, às vezes, seu fundo de comércio, você investiu coisas que são intangíveis, coisas que você não tem como mensurar economicamente. Então, é importante, nas situações, também na alocação, que essa análise seja feita. E aí eu volto a dizer, em algumas situações ela tem mais abrangente ou menos abrangente. Mas mesmo no simples residencial, às vezes é importante ter pelo menos a matrícula, pelo menos para se certificar que aquela pessoa que está alugando um imóvel tem alguma relação jurídica com o bem. Porque também não é incomum, a gente sabe, amanhã ou depois vir uma ação, a pessoa pedir para que você deposite em favor de outro aluguel. E aí, se você não fez essa análise, você fica perdido sem saber eventualmente
de que forma se sair desse. E aí eu trouxe nosso ponto de partida, que é a análise da matrícula do imóvel. Esse é o documento mais importante da análise. E eu diria que nele a gente vai encontrar 70% da nossa segurança. Assim, um percentual da minha cabeça, obviamente, porque não tem nenhum estudo científico sobre isso, mas ele, sem dúvida, sobretudo após a Lei 13097, é onde vai concentrar a maior parte das informações. E a gente sempre sugere que, quando se for pedir a certidão no cartório, que você peça uma certidão de inteiro teor da matrícula, contemplando todos os atos, não apenas a certidão de propriedade de ônus, porque muitas vezes a certidão de propriedade de ônus, que só indica quem é o proprietário e se tem algum ônus, não tem a informação completa. Já a matrícula ela tem o histórico de todo o imóvel. Então você vai ver lá em cima, matrícula número tal, é o número da matrícula, o ano em que a matrícula foi aberta. Então, para que você não seja induzido a erro, é importante, por exemplo, se for uma matrícula recente, uma matrícula de 2000, vamos supor, vou fazer uma análise hoje e a matrícula foi aberta em 2017. É importante você solicitar o histórico das matrículas anteriores. E isso é o que eu vou falar mais na frente. Outro ponto, aí, para quem não está tão habituado com a leitura da matrícula, logo no começo ele qualifica o imóvel e diz quem é o proprietário. O proprietário que ele está indicando ali é o proprietário no momento da abertura da matrícula. Se você olhar, já é uma compra e venda. Então, quando a matrícula foi aberta, o proprietário era a empresa que está ali indicada, mas no R1 já passou a pessoa. Então, é importante saber analisar de forma adequada a matrícula para, eventualmente, você não fazer uma análise incorreta e aí prejudicar, eventualmente, o seu cliente nesse momento. E aí, quais são os principais pontos que a gente deve analisar na matrícula? Aqui. Pegou. Pra cá, né? E aí, um ponto que eu chamo a atenção, que, infelizmente, a gente tem que ter esse trabalho, por conta desses vários motivos da Lei 13097 não ter abrangido de forma ampla toda a segurança necessária para me ater única e exclusivamente à matrícula, fazer uma análise da cadeia dominial, pelo menos dos últimos 15 anos, sobretudo se você estiver fazendo uma análise de forma abrangente, para que eu analise o histórico de todo o imóvel durante esse período. Infelizmente, é comum, quer dizer, não é comum, mas acontece, em situações, por exemplo, em que há alteração de circunscrição, e aí, sobretudo em cartórios que não têm tanta estrutura. E aí ele vai, vamos supor, uma determinada comarca que não tinha o registro de imóveis, foi criado imóveis, e a matrícula daquele imóvel estava em outro cartório. Aí ele manda a informação para o cartório atual dizendo, vou registrar essa compra e venda a partir da matrícula desse outro cartório. E aí, quando o novo cartório vai abrir essa matrícula, a partir de uma informação incorreta passada pelo cartório anterior, ele não, por exemplo, transforma todas as informações que haviam na matrícula anterior, como, por exemplo, uma servidão, uma hipoteca. Claro, não é algo que ocorre no dia a dia, mas nós, como advogados, temos o dever, de certa forma, dar uma segurança para o cliente além daquilo do que está na certidão. Então, por isso, a gente sugere que essa análise seja feita em relação aos últimos 15 anos, pelo menos, da cadeia, tanto para verificar o que houve em relação ao imóvel nesse período, como também para quem foram os proprietários do imóvel nesse período. Então, a partir da matrícula, eu analiso qual é o cadastro do imóvel na prefeitura, qual é o cadastro do imóvel na SPU, se for de Marinha, por exemplo, se for um imóvel rural, o cadastro dele no INCRA, qual a alteração que pode afetar o negócio, por exemplo, uma constituição da servidão. Ele não tinha nenhum ônus, mas aí, ao transcorrer da matrícula, você olha lá uma inscrição de uma servidão, um eventual desmembramento que fez com que diminuiu a área inicial do imóvel. Enfim, são várias infinidades de informações que podem, na matrícula, trazer informações e podem refletir comercialmente na negociação com o seu cliente. E a identificação de todos os proprietários da cadeia para a realização da análise jurídica dos proprietários anteriores. Sobretudo, as certidões negativas de débito perante a Receita Federal, que é aquilo que Rebeca falou do 185, eu vou... certidão de distribuição de ações e execuções, também pelo mesmo motivo, que a gente não tem, infelizmente, essa segurança plena quanto ao fato da concentração da matrícula, e os documentos pessoais dos vendedores, contrato social, para você analisar se aquela pessoa que está representando tem, de fato, poderes para assinar um negócio jurídico,
no caso de pessoas, o regime diverso do legal, o pacto antinupcial, enfim, os documentos pessoais daquelas partes que estão ali envolvidas. E um outro ponto que também é importante, a depender do tipo de análise, se for uma análise mais abrangente, é a identificação dos títulos translativos de propriedade. Apesar da matrícula estar ali dizendo que houve aquela transferência por compra e venda, o seu cliente lhe exigiu uma análise abrangente, é importante que você não apenas o que está na matrícula, pedir o traslado no cartório de notas competentes para aquela compra e venda. Eu já tive situações, infelizmente, em que, na análise da matrícula, a gente viu que aquela pessoa era proprietária por conta de uma compra e venda. Quando a gente foi solicitar ao cartório de notas o traslado, ele disse, não, esse traslado não existe. Ou seja, era uma escritura pública que foi registrada no cartório, mas o conteúdo dela era falso. O cartório de imóveis não tinha como saber, obviamente, era um documento, mas o conteúdo materialmente dele não estava lá no livro do cartório de notas. Então, para você ter, para você tentar chegar nos 95%, 99%, é importante que você vá e pegue não apenas o que está na matrícula, mas também a escritura pública que deu origem aos registros que constam na matrícula. Identificação de pré-anotações, que são aqueles os atos que constam normalmente no final da certidão, que não se transformaram em registro ou averbações, mas que foram pré-anotados e não foram concluídos por algum eventual exigência. E isso pode afetar a análise do negócio. E aí, por que eu estou falando novamente? A gente está... O legislador, com exceção do CPC, está com a ideia de tentar desburocratizar, trazendo um monte de risco, um monte de situação que a gente tem que ser mais abrangente, tem que fazer uma análise mais completa da situação. Que é o que a Rebeca já trouxe mais cedo, a questão da fraude contra a fazenda pública, que está no CTN. E aí, por que, se o CTN ele é anterior, inclusive, da Constituição, por que o 13097 não afastou? Por dois motivos. Primeiro, o STJ, de recurso repetitivo, já entendeu que a súmula 375 não aplicaria a regra da execução fiscal, ou seja, a fraude decorrente da fazenda pública ela tem natureza absoluta, independe da ciência ou má-fé do adquirente. Então, se aquela pessoa está inscrita em dívida ativa, ou seja, não precisa nem ter uma execução fiscal ajuizada, bastou a inscrição em dívida ativa, aquele negócio ele pode ser considerado fraudulento se o não tiver reservado bem suficiente para crédito. Além disso, o CTN foi recepcionado pela Constituição como lei complementar. Então, também por esse motivo, a Lei 13097, no artigo 54, não teria ultrapassado essa exigência. E aí também aquilo que já foi antecipado por Rebeca, aquisições independentes de registro, demandas trabalhistas, que muitas vezes a gente não consegue uniformização do tema sobre isso, passivos de empresas em situação pré-alimentar, que também foi aquilo já antecipado por Rebeca, do artigo 129, que foi excetuado pela Lei 13097. E aqui eu vou além, porque a Lei 11.101, ela diz expressamente que o juiz ele pode, na sentença, protrair o termo da falência, meu tempo está terminando, para até 90 dias do primeiro protesto por falta de pagamento. Ou seja, eu posso, mesmo não tendo uma ação de falência ajuizada, o juiz, na sentença, retroagir o termo legal da falência para a data do primeiro protesto. Ou seja, uma insegurança total. Então, por isso que a gente, no caso de alienação de imóveis por pessoa jurídica, a gente costuma solicitar certidões negativas de protesto também, porque no caso de falência o juiz pode dizer que não, aquele primeiro protesto lá que é o termo legal e por conta disso todos os negócios jurídicos posteriores a ele são considerados ineficazes para a massa falida. Então realmente é uma insegurança jurídica muito grande. Outro ponto, que aí é mais uma opinião, na verdade, propriamente do que uma análise de caso, que é sobre as situações de nulidades absolutas, certo? O 13097, ele diz, no parágrafo único,
de forma expressa que está ali garantindo o fato de não haver apontamento na matrícula, garante o adquirente mesmo contra os riscos de evicção. Ou seja, evicção é qualquer ato referente à perda de propriedade, inclusive em razão de eventuais nulidades absolutas. Então, numa primeira análise, o fato de não haver apontamento na matrícula, se alguém quiser vir a questionar a nulidade daquele ato, se o imóvel já foi passado à frente a terceiros, teoricamente, o pedido dele seria convertido em perdas e danos. Mas eu fiz uma pesquisa, não consegui achar nenhuma decisão tratando do tema especificamente. Eu tenho minhas dúvidas se isso vai se aplicar mesmo nos casos de nulidade absoluta. Porque a Lei de Registro Público diz que a nulidade do título invalida no de pleno direito, independentemente de declaração judicial. O Código Civil, eu acho que acabei sem trazer o artigo 69, mas o 169 ele também diz que as nulidades, os atos nulos não se confirmam em razão do decurso, não podem ser confirmados nem convalescem com o decurso de tempo. Ou seja, a legislação ela diz que quando o ato for nulo, a nulidade for absoluta, o negócio não pode se confirmar. Será que a 13097 veio para derrogar isso? Pela redação literal, sim, mas eu não sei, sinceramente, como isso vai ser interpretado pelos tribunais. E aí eu trouxe uma decisão do STJ dizendo que da relatividade dos registros e tratando dos casos de falsidade. Imaginem vocês, novamente, falo da escritura falsa, por exemplo, uma procuração que foi outorgada com assinatura falsa ou algo do tipo. A jurisprudência vem entendendo isso como um ato inexistente. Então, vamos supor, se eu vendo através de uma escritura falsa para a Rebeca, e Rebeca, no outro dia, vende para o Bernardo, sem que o Bernardo saiba, quando ele pegou a matrícula não tinha nada, ele está imune a isso. O Código Civil diz que a nulidade ela independe, ela causa a nulidade do ato nulo, efetivamente, dos que lhe forem posteriores, independentemente da existência de terceiro de boa-fé. Será que o 13097 veio para afastar isso? Ele vai sanar mesmo os casos de nulidade absoluta? Eu, sinceramente, não sei. Isso é ótimo no termo de segurança jurídica, mas, por outro lado, pode ser também um mecanismo, eventualmente, para os falsários resolverem os problemas deles. Então, esse é um ponto de atenção, aí, de alerta, e que torna, novamente, importante a necessidade de você ir atrás das escrituras públicas que foram registradas na matrícula e também das ações judiciais em curso. Aí eu falo também da questão da necessidade dos títulos de propriedade, para você ver se os representantes, no caso de sociedade, têm poderes para isso, né? Aí, o artigo 1015 do Código Civil diz que, se não for do objeto social da empresa, se não for do objeto social da empresa, a venda de imóveis depende da maioria do que o sócio decidir, ou seja, ainda que a empresa tenha um único administrador, se ele não tiver maioria do capital social, é importante você exigir que naquele negócio jurídico seja deliberado em assembleia a venda do negócio, para que amanhã ou depois outros sócios não venham questionar. Eu tenho mais de uma situação dessa no caso de constituição de garantia. A gente foi contratado por uma instituição financeira para fazer execuções de algumas garantias de alienação fiduciária, e aí é muito comum, no momento que você está lá executando, o cara está devendo, ele se utiliza de um mecanismo de um sócio ajuizar a ação e dizer: opa, a empresa não tem como objeto social isso que a constituição de garantias ou a venda de imóveis, e não houve deliberação da maioria dos sócios para a constituição da garantia, apesar de, na constituição desta, ter sido representado pelo único administrador da sociedade. Então, é importante se atentar a isso. O 1015 traz essa necessidade da aprovação pela maioria dos sócios na constituição, oneração de bens imóveis. Aí eu trago uma decisão do STJ tratando dessa questão da anulação em razão da limitação estatutária. Importante da análise do título para ver, nos casos de procuração, se o procurador de fato tinha poder suficiente para praticar aquele ato. Já me deparei com situações que a escritura foi feita e o procurador não tinha poderes suficientes, e aí eu trago um artigo do Código Civil também
e diz que nos casos de excesso de poderes o negócio não vincula à sociedade, o mandante, no caso. O vidro? Pronto. E outra coisa que eu chamo a atenção, isso aí termina sendo muito mais para o cliente do que propriamente para nós como advogados, que é a questão da análise da situação fática do imóvel. A gente está lá no nosso escritório, vendo o papel, vendo o documento, vendo certidão, mas um ponto que é importantíssimo é o cliente fazer uma análise da situação fática do imóvel. Por exemplo, estou adquirindo um terreno, é importante eu ir lá ver se, por exemplo, tem algum vestígio de ocupação, porque ele vai lá, chega uma pessoa e diz, eu sou proprietário, está aqui, a certidão está no meu nome. Mas o cara que está ali vendendo, faz 20 anos que ele sequer vai no imóvel. Então, aquele imóvel ali já estava sendo ocupado por uma família. Então, por mais que aquela pessoa seja o proprietário registrado do imóvel, ele já perdeu o imóvel há muito tempo, porque tinha outra pessoa ocupando e tem esse risco de uso capião. Esse é um risco que a gente não tem documento que nos resguarde, porque, como já antecipou a Rebeca, o uso capião, a propriedade é adquirida pelo simples exercício da posse. A sentença que declara o uso capião, ela tem natureza meramente declaratória. A constituição do direito surgiu a partir do momento que a pessoa preencheu os requisitos do uso capião. Então, essa análise fática, sobretudo em situações de terreno, etc., é importante para você verificar, por exemplo, a existência de uma servidão de fato, que o Código Civil também diz que o exercício da servidão dá direito a você registrar no cartório, a existência de uma construção não averbada, enfim, a medição da situação do cotejo das medidas reais do imóvel com o que está na matrícula e o que está no cadastro da prefeitura ou dos demais órgãos, SPU, etc. Enfim, essa análise fática acaba sendo também importante. E, por fim, eu trago aqui questões gerais, que é o grau de abrangência da análise. Eu falei aqui de questões que terminam por burocratizar demais, atrasar o negócio jurídico, mas a depender do tipo de negócio que vai ser feito, ela termina sendo necessária. Se você vai comprar um apartamento ali de uma pessoa que está lá há 10 ou 15 anos, obviamente você vai reduzir substancialmente o grau de documentos ou o grau de abrangência da sua análise. Mas tem situações que, de fato, isso é necessário. E aí, essa profundidade da análise ela precisa ser alinhada entre o advogado e o cliente e também em relação ao tempo do negócio. E aí, tratando-se de imóvel em construção, verificar que aí, vamos dizer, aquela análise mais simples, verificar se o memorial de incorporação foi registrado, a situação de outras construções daquela incorporadora, tratando-se de casa, imóvel edificado, verificar se ele consta averbado na matrícula, porque é muito comum, a pessoa compra, lá na matrícula só tem um terreno, e aí quando você vai fazer uma reforma, ou vai querer obter um financiamento bancário, não está averbado na matrícula. E aí você vai ter que ir atrás de aprovar projeto, tirar BITS, pagar a CND do INSS para poder averbar a construção, e aí o custo do negócio, que era 10, pode passar a ser 12 ou 13. Enfim, então são situações importantes de ser analisada. E outro ponto, que é o que o Rodrigo já antecipou e que eu falei mais cedo, essa análise ela tem que ser feita no momento inicial, assim que foi fechada a negociação, a análise ela tem que ser feita antes da assinatura do contrato, se possível, pelo menos do pagamento do sinal, porque depois que o negócio está feito, é comum dizer, não, já paguei o preço todo, queria analisar, meu amigo, agora não tem mais o que analisar, seu risco já existe, a pessoa certamente não vai lhe devolver o dinheiro, você não vai desfazer o negócio, então é importante que essa análise seja feita de forma prévia, até para você ter o que jogar no contrato, o que condicionar, criar situações em que, por exemplo, aquele negócio é muito bom para mim, o cara está empipinado, a gente cria um mecanismo de, por exemplo, fazer uma permuta de um imóvel por outro, de forma que não haja decréscimo patrimonial, e aí a gente consegue afastar eventual questionamento de fraude. Enfim, essa análise é importante para você, pelo menos, visualizar, ainda que tenha um risco, mas que o comprador saiba o que ele está fazendo, saiba o que ele está comprando e evita que no futuro você pegue o desprevenido com alguma pendência. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar. Ao final aqui vou estar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigado a todos pela atenção. Excelente, Rafael. Muito obrigado. É muito pertinente suas colocações. E eu já vi algumas negociações deixarem de acontecer por alguns dos motivos que você falou, ou, no mínimo,
que precisassem ser previstos no contrato as obrigações de regularização que impactaram no lançamento, na regularização desse imóvel. E tem mais um ponto que eu queria colocar, apenas complementando o que você falou em relação às certidões negativas de débitos da fazenda. Apesar de você conseguir lavrar uma escritura, por exemplo, com uma certidão positiva com efeitos negativa, é preciso ter cautela na análise dela, porque no ponto 2, ela diz se aqueles débitos eles estão inscritos em dívida ativa ou não. E aí, remetendo novamente para o artigo 185 do CTN, a simples inscrição da dívida ativa ela já configura a fraude contra credores. Então, não é porque se conseguiu uma certidão positiva com efeitos negativos, apesar dela ter a mesma finalidade que a certidão negativa, que se tem a segurança. E a ressalva desse artigo do 185 é o próprio parágrafo seguinte, e ele fala que se o vendedor ele tiver resguardado o patrimônio para fazer frente a esses débitos, que se o vendedor tiver resguardado o patrimônio para fazer frente a esses débitos, ele é, portanto, solvente e não seria configurada a fraude. Vamos continuar a apresentação agora com o Bernardo Kesi. Meus amigos, minhas amigas, depois das belas exposições aqui, me resta a ardua tarefa de concluir um raciocínio lógico muito bem encadenado, concatenado pela diretoria de Pernambuco, pela comissão, saudando aqui meus colegas da comissão de imobiliário aqui de Pernambuco. Eu tenho, antes de começar propriamente a apresentação, só queria comentar rapidamente duas coisas da apresentação de Rafael. Eu tenho dúvidas, Rafael, se realmente... eu acredito que não se opõe à nulidade, porque a tese da fraude à execução é a tese na sede da eficácia. O que é a fraude à execução? O reconhecimento da fraude à execução implica em você dizer que ao credor não é eficaz a alienação. A alienação é eficaz em relação a todo e qualquer outro adquirente, enfim, qualquer terceiro naquela relação. Mas o credor que foi prejudicado em relação à venda, a ele é ineficaz essa venda, portanto, a gente está no campo da eficácia. E a 13097 vem caminhar muito prestigiando a eficácia, mesmo que haja uma alegação de fraude. Ou seja, só vai haver a fraude à execução, ela não fala essa palavra, no artigo 54, caso você se configure algo ali na matrícula. E a nulidade é um problema seríssimo, né? Inclusive, o Código Civil tem uma hipótese do chamado uso capião tabular, que é quando você adquire um imóvel, a aquisição vem a ser reconhecida como nula, por exemplo, a procuração falsa, e aí o adquirente tem 5 anos da prescrição aquisitiva, o prejudicado, no caso, né? Ele tem até 5 anos para poder noticiar, para interromper essa prescrição. Se o prejudicado, o credor, no caso, o antigo proprietário, né, no exemplo que eu dei, ele não fizer nenhuma ação em 5 anos, o adquirente de boa-fé, que comprou o título nulo, ou em sede de matrícula praticado o ato nulo, ele perde, o adquirente de boa-fé, ele passa a ser o proprietário, ele tem o direito já a ajuizamento do chamado uso capião tabular. Então, mais uma insegurança jurídica, certamente isso vai ser confrontado no tribunal. A gente está muito no aguardo de como os tribunais vão se posicionar em relação a essa antinomia, né, da 13097 com o novo Código de Processo Civil, que alarga bastante no inciso 4º as situações de fraude à execução. Bem, e fora as questões trabalhistas, né, eu me lembro que no dia seguinte a decretação da... No dia seguinte, depois a gente pega aí, Augusto. No dia seguinte, a decretação a vigência da 397, obrigado. O juiz trabalhista cita, inclusive, dizendo que a 397 eu tenho uma sentença assim, dizer, não se aplicará na seara trabalhista. E a gente sabe que o Código Tributário também tem lei especial. Então, enfim, nosso desafio como advogado é grande ainda. Meus amigos, dentro desse aspecto da segurança da aquisição, nós conversamos sobre a importância de se fazer algumas considerações, num bate-papo que aqui estamos, sobre a chamada indisponibilidade. E essa indisponibilidade que surge nos anos 70 tem sido, muitas vezes, necessária,
tem sido muitas vezes importante, mas muitas outras vezes tem sido um mal silencioso na segurança jurídica em relação aos atos imobiliários. Ela surge lá em 1970, dizendo que, na Lei Federal 5627, que os administradores e conselheiros fiscais das sociedades de seguros ou de capitalização que entrarem em liquidação extrajudicial compulsória terão seus bens indisponíveis de natureza cautelar. Uma lei simples. Ou seja, toda vez que você estiver regulando somente essa situação de administradores e conselheiros fiscais, coitados conselheiros fiscais, né, das sociedades de seguros ou de capitalização, em sendo uma liquidação extrajudicial compulsória, você teria os seus bens decretados indisponíveis. O que é essa indisponibilidade e qual é o problema do alargamento do uso da indisponibilidade que hoje se aplica a diversas outras situações? Essa indisponibilidade ela não é o bloqueio judicial, mas ela se aproxima em muitas coisas do bloqueio judicial. Ela é uma restrição de natureza judicial, só que agora a gente já tem também a natureza administrativa, porque o TCU pode declarar a indisponibilidade de bens também, mediante meros indícios de prática de alguma questão irregular ao erário, em que o proprietário ele não pode dispor do imóvel, ele não pode vender o imóvel, ele não pode fazer atos de disposição. Há quem entenda, por exemplo, o Tribunal de Minas, que não pode, inclusive, locar. Ele não pode locar o imóvel porque a locação seria um ato de oneração em relação à cláusula de vigência e de preferência. E ele também não pode fazer esses atos de oneração, ou seja, ele não pode dar em garantia, né, não pode usar uma alienação fiduciária sobre imóvel. Então, eu gosto muito da definição de Luiz Guilherme Loureiro, que é a privação do poder de disposição inerente ao direito de propriedade, com maior ou menor amplitude, visando finalidades diversas finalidades. A gente vai ver rapidamente aqui que são mais de 10 finalidades diferentes, inclusive hoje a finalidade trabalhista, né? Nossos queridos amigos juízes trabalhistas têm uma criatividade muito assertiva em relação à perseguição de bens imóveis dos executados ou não executados, dos terceiros de boa-fé ou sem terceiro de boa-fé. Um dos meus melhores amigos é Rodolfo Pamplona, né? É juiz trabalhista. Eu brinco com ele, rapaz, ele disse que não sabe nem o que é indisponibilidade. Ótimo, porque ele não está se socorrendo desse instituto. É a forma especial de inalienabilidade e imperabilidade, impedindo o acesso de títulos de disposição ou oneração, ainda que formalizado anteriormente à decretação da inalienabilidade. Esse aqui é o grande risco. Ou seja, Emília celebra a escritura de compra e venda hoje, com Rafael. Amanhã, Rafael tem seus bens decretados disponíveis, Emília não vai poder ser proprietária do imóvel. Porque quando ela for ingressar no cartório de imóveis, o CNPJ de Rafael está bloqueado. E o que era somente uma situação de seguro, aqui, uma empresa de seguro, né? Lá em 1970, o que era uma situação de capitalização, sociedade de seguros e capitalização, foi começando a ser alargado. Em 74, a Lei Federal 6024 alargou a situação para instituições financeiras, né? Logo depois, os atos de improbidade administrativa, que ficaram famosos agora por conta da Lava Jato. Então, em 88, com regulação, em 98, com a Lei Federal 9.637, havendo indícios fundadores de malversação de bens ou recursos de origem pública, os administradores e as empresas poderão ter seus bens declarados indisponíveis. E isso se aplica, inclusive, à ação de conhecimento. Então, já pude presenciar pessoas idôneas, aquela pessoa, Luiz Felipe, que você cresce e vê que é impossível de furtar uma agulha, que estava como diretor em uma companhia, que foi objeto de uma contratação pública no interior de Minas Gerais, e o Ministério Público ajuiza uma ação contra todos os diretores e contra a empresa, e pede a indisponibilidade de bens. E o juiz decreta a indisponibilidade de bens desta pessoa, que não fez nada, que não teve o devido processo legal, devido processo legal, e que agora não vai poder mais dispor de seus bens. Então, Deus sabe a importância que eu particularmente dou ao combate à corrupção,
Me orgulho muito de ter sido um advogado imobiliário que nunca tratou de propina, e como eu sei aqui que todos nós aqui estamos na mesma página, enfrentando diversas dificuldades em serventias extrajudiciais ao longo do país, não é? Que nós temos aqui, com grandes registradores que temos, mas com histórico de abandono do judiciário em relação ao extrajudicial, com todo tipo de situação que nós enfrentamos. Isso a gente não vai nem falar do judiciário, mas, infelizmente, os problemas do Brasil, eles versam muito sobre os excessos, não é? A gente tem um remédio que pode matar o paciente, e a indisponibilidade ela vem se alargando. Ela não está adstrita somente a essas questões de seguro, instituições financeiras e agora dos atos de improbidade. Em 87, chega também, em 1992, a Lei Federal 8397 trata da mesma indisponibilidade, que vocês estão vendo que não tem nenhuma lei específica falando sobre a indisponibilidade, é um núcleo abstrato, né? E aí, nessa lei federal diz, de 92, que a medida cautelar fiscal poderá decretar indisponibilidade de bens e uma redação de bom senso, até o limite da satisfação da obrigação. Esquecer esse texto. Ninguém mais fala até o limite. Por quê? Porque a indisponibilidade em relação ao CPF ou CNPJ. Não tem limite, infelizmente, né? Então, o que nasceu no campo fiscal foi se avolumando. Então, hoje, toda execução fiscal ela tem por pedido, provavelmente, uma indisponibilidade do executado. E aí, o que isso tem a ver com o trabalhista? Nós sabemos que a lei de execução fiscal ela é aplicada subsidiariamente ao processo trabalhista. Então, começou a se popularizar recentemente a decretação de indisponibilidade por juízes trabalhistas em função da situação de caracterização. Quando você tem aqui, o executado, ele não indica bem a penhora, o juiz ele pode já decretar a indisponibilidade. Isso traz uma situação interessante. Você tem uma rede de supermercado do interior de São Paulo que está fazendo uma venda em Salvador, e aí ela tem uma execução, o advogado de lá perdeu o prazo, o juiz decretou indisponibilidade. A rede de supermercado ficou indisponível no Brasil inteiro durante 4 meses, porque o juiz tirou férias, e aí para tudo da empresa. A situação é séria. Então, outra situação aqui, nesse mesmo âmbito da indisponibilidade, né, para tratar com vocês, ainda em relação à improbidade. Eu gosto muito de trazer esses casos práticos porque eles colorem o que a gente está colocando. Uma empresa de construção civil, entregando unidades Minha Casa Minha Vida, não consegue mais fazer as escrituras, logicamente que o tabelionato ele consegue levar a escritura com a advertência, mas não vai a registro. Lembre, não consegue celebrar o contrato particular com força de escritura pública, porque o seu CNPJ se tornou bloqueado em função de uma investigação do TCU. Também pode o TCU decretar a indisponibilidade preventivamente pela Lei Federal 8.443. E, por fim, meus amigos, a Lei de Complementar 118/2005, também tratando de trabalhista, alargou bastante. Então, como funciona hoje, né? Hoje você tem a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, ela é tratada no provimento 39/2014 do CNJ, e só tem acesso a essa central os tabelionatos e os registros de imóveis, além do próprio judiciário. Então, hoje, minha amiga, meu amigo, se quer fazer um due diligence para o cliente, precisa ligar para algum amigo tabelião ou registrador para consultar o CPF e CNPJ e rezar para que até a prática do ato não haja a indisponibilidade decretada por qualquer razão. Certo? Então, essa situação é muito séria e cabe intervenções, porque a gente não pode navegar na amizade, embora sempre presente com os tabelionatos, né? Eu sempre alterno qual tabelionato eu vou ligar para poder fazer uma consulta e sugiro, inclusive, aos senhores que passem a colocar em seus relatórios do diligence a observação sobre a indisponibilidade, porque você pode se acautelar em relação a todas as execuções de natureza fiscal, trabalhista, CND, etc., etc., e por qualquer razão
o vendedor, por exemplo, em se tratando de aquisição, ter o seus bens declarados indisponíveis. Então, isso realmente é uma situação séria de segurança jurídica. O que fica de dica, né? Do ponto de vista da gente conseguir compreender a seriedade disso. Depois que todo mundo aqui leu o provimento 39 de 2014, que é bem interessante do CNJ, eu recomendo todo mundo aqui que está interessado, ou que já é advogado imobiliário, já tem grandes nomes aqui, pessoas com grande experiência, ou então pessoas que estão se familiarizando, enfim, todo advogado civil é imobiliário, na minha opinião. Faz inventário, faz compra e venda, faz aluguel, já é um inventário. Já é um advogado imobiliário. Então, dá uma olhada, pessoal, nesse provimento CNJ 39 de 2014, e aí, bem, além de tudo que Rafael e Rebeca muito bem colocaram, nós agora temos que continuar vendo qual é a natureza do processo do passivo judicial do vendedor. Porque, se ele tiver execução trabalhista, há o risco, né, de decretação da indisponibilidade a depender da situação de liquidez, ou uma situação fática como essa. O advogado local não apresentou bens à penhora, e foi, portanto, declarada a indisponibilidade da empresa, o grupo inteiro, né? 2, não são só processos judiciais interessantes, são também agora administrativos. Então, tem processo administrativo no TCU, já acende também a luz amarela ou vermelha, né? E, logicamente, vamos ter que buscar por pedidos de indisponibilidade dentro dos autos. O advogado da parte autora suscitou isso, ou o Ministério Público, há de se perquirir a chance, a plausibilidade de decretação dessa indisponibilidade. E, por fim, a advertência ao cliente em relação a esse risco lamentável, em pleno de 2018, que estejamos agora sempre nos valendo, por mais que não trabalhemos, da sorte do acaso em relação à segurança jurídica. Acho que temos que nos unir para que consigamos explicar o óbvio, que a gente só cresce com um ambiente seguro. A gente só cresce em todos os âmbitos, seja empresarial, seja de cidadão, quando há condições mínimas a esse crescimento. E a indisponibilidade hoje no país, ela é uma ferramenta nebulosa e cinzenta em relação às questões que dizem respeito à necessária cautela, à necessária garantia para que os atos sejam praticados de maneira idônea. Eu, por fim, quero me despedir de vocês, dizer que o debate continua. A gente tem outras pessoas também que estão juntos conosco no Instituto. Já considero vocês todos parte do nosso grupo. Não deixem depois de acessar o ibradim.org.br. Se afiliar é baratinho, né? Porque, né, Augusto? O objetivo é que todo mundo esteja dentro para que a gente possa conseguir fazer esse intercâmbio. E quero dizer que, em homenagem ao mês do advogado, eu me orgulho muito de ser advogado. Eu gosto muito de ser advogado, eu gosto muito de estar aqui com vocês, meus amigos, né? Porque é o advogado aquele que realmente é o grande agente social. Desde a Constituição, o advogado tem um papel fundamental e a gente não pode perder de mão a nossa importância em pautar os assuntos. A voz da sociedade é a voz da advocacia. Falamos em nome próprio, falamos em nome dos nossos clientes, falamos em relação à sociedade, que também depende da nossa atuação. E eventos como esse são muito importantes, momentos como esses são fundamentais para a gente conseguir não só difundir as nossas questões, mas, com certeza, encontrar consensos na melhoria do nosso ambiente, da nossa advocacia. Sejamos bravos, sejamos persistentes, sejamos sempre competentes e específicos para que a gente possa dormir tranquilo um dia e dizer que fizemos a melhor advocacia que nossa sociedade podia esperar da gente. Muito obrigado. Excelente, Bernardo, muito obrigado. Pessoal, nós vamos agora abrir para perguntas. Como o tempo já está bem avançado, a gente vai abrir para 2 perguntas, sendo que no intervalo os palestrantes vão continuar aqui à disposição para responder quem tiver mais algum questionamento, tá? Se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão que o microfone será levado. Sim, mais uma orientação. Os slides usados pelos painelistas, eles serão disponibilizados para vocês. Bom dia. Eu só queria compartilhar mais uma questão de indisponibilidade da assertiva trabalhista nova.
Eu peguei um caso concreto recente de um processo de conhecimento contra um condomínio que era solvente em todos os sentidos, em que o juiz, na sentença, independente de recurso, decretou a indisponibilidade, o penhor legal de todas as unidades imobiliárias. Então, era uma ação trabalhista, que era de R$20 mil, rito sumário, e ele penhorou só 148 unidades de 2 blocos, ou seja, algo em torno de 40 milhões. Então, assim, é uma novidade trazida pelo trabalhista. Fui ameacei a corregedoria aqui local pelo problema, mas uma execução condomínio, então, para trazer dentro das cautelas a gente até não pode ter essa cautela. Às vezes vai ser pego de surpresa. Por quê? Se fosse discutir alguma coisa com o condomínio, era uma coisa. Mas houve indisponibilidade das unidades habitacionais que sequer foram citadas no processo, que se fizeram parte. E em sentença, independente de recurso. Então, só para trazer essa problemática para vocês também e para incorporar no nosso conhecimento. Obrigado. Essa indisponibilidade do TCU, ela se dá por que motivo? Órgãos públicos, agentes públicos. Muito bem. Meu amigo Lamana, professor Lamana, registrador do Ofício de Registro de Imóveis de Porto Alegre, presidente do IRIB, ele defendia que quando um título ingressasse no registro de imóveis da sua serventia e sobreviesse um pedido de indisponibilidade, ele daria a prioridade, o princípio da prioridade àqueles ingressos. Até que um desembargador chamou ele no canto e disse: você precisa aplicar disponibilidade. E ele mudou de ideia. Ele brinca, ele fala isso nas palestras. Hoje, por que eu estou colocando isso? Porque a Corregedoria de Pernambuco, como todas as outras corregedorias, tem um papel fundamental de poder resolver situações minimamente como essa, né? A Corregedoria de São Paulo, ela diz que, em você tendo já o registro, o protocolo de um ato, o que a gente está vendo que é uma ponta de um universo de problemas, né? Sobreviendo a disponibilidade, será dado o direito de preferência ao título já ingressado, ou seja, não vai ser sobrestado. Mas, fora essa situação da previsão de São Paulo, todas as outras estão sujeitas à indisponibilidade. Então, se você entrar com sua escritura hoje, sobrevier à indisponibilidade, eu vou te dizer aqui, 95% dos cartórios do país, você não vai conseguir registrar, né? É uma situação muito ruim desse ponto. Inclusive, o que o colega colocou, do trabalhista também, tem sido, porque assim, é uma ferramenta do juiz do trabalho, é como se fosse uma bomba atômica, né, que não pode utilizar para um tiro de badog, né? Uma situação que deveria ser um badog, Vocês imaginam o prejuízo de uma empresa que trabalha com imóveis ter os bens decretados indisponíveis, como essa que não conseguiu celebrar com a Caixa o contrato de contratação do Minha Casa Minha Vida, porque um CNPJ estava bloqueado em função de uma dívida trabalhista de R$2 mil, né? Terrível. Em relação ao TCU, é a Lei Federal 8.443, de 2001. Tá? Ela diz que no início ou no curso de qualquer apuração, a indisponibilidade poderá ser decretada em período não superior a 1 ano. Mas eu já vi, em minha pesquisa, renovações desse prazo. Tá? Hoje existe um debate muito grande sobre o poder dos tribunais de contas, e essa é uma questão bastante preocupante também, de disponibilidade. Eu acho que eu contemplei. Vamos abrir para mais uma pergunta, se alguém tiver mais algum questionamento. Bom, então eu vou fazer mais um aqui só para fomentar o debate. Voltando para o artigo 792 do CPC, que foi abordado por Rebeca e por Rafael também. O parágrafo 3º dele, ele fala da questão da desconsideração da personalidade jurídica. E aí, naquele momento, a redação ele diz que, havendo a desconsideração da personalidade jurídica, ela terá efeitos a partir da citação de quem se pretende desconsiderar a personalidade. E, assim, parece pouco razoável isso, parece um pouco absurdo. Assim. Eu não sei se vocês já pegaram decisões nesse sentido ou se tem algum...
O 792, eu acho que ele veio para a gente poder ter polêmicas, né, nos nossos eventos, porque realmente ele debate, tem mais assunto para falar, eu acho, só pode. Porque, de fato, esse é um outro dispositivo, além do inciso 4, parágrafo 3º, que ele causa, além de uma polêmica, uma insegurança jurídica absurda. Veja o que ele está dizendo, que a fraude à execução será considerada a partir do momento da citação da empresa cuja personalidade se quer desconsiderar. Ou seja, eu comprei o imóvel de Rodrigo, o Rodrigo é sócio de uma empresa que hoje não tem nenhum problema, vamos dizer, ele não tem nenhuma ação contra ele, eu peguei todas as certidões, vieram todas negativas, mas comprei, registrei a escritura, estou aqui tranquilo. 3 anos depois, o Rodrigo é citado nessa execução cível, né, CPC, aplica uma execução cível, e aí o juiz diz, não, a sua compra, Rafael, foi fraude, porque apesar de você ter comprado de Rodrigo, Rodrigo não tem nenhuma ação contra ele, ele era sócio de uma empresa que tinha uma ação contra si. E aí, por conta disso, eu considero que há fraude à execução. Então, veja, é uma situação absurda. E aí, a gente tem do nosso lado o STJ em decisões recentes. Eu, inclusive, num evento anterior, cheguei a analisar esse tema. Teve uma decisão, 2 decisões esse ano, uma do Napoleão Nunes Maia e outra do Herman Benjamin, em uma decisão de setembro do ano passado, do ministro Francisco Falcão, em que eles dizem que, ele não chega a dizer essa palavra, mas que é inadmissível se considerar a fraude a citação da empresa. A fraude ela deve ser considerada a partir do momento, e aí, nesse caso, ele trata da execução fiscal, que é o caso que é ainda mais grave, que a gente viu que o STJ, no recurso repetitivo, considerou essa fraude como absoluta. Ou seja, se na situação mais grave o STJ vem entendendo que a fraude só pode ser considerada a partir do momento da citação do vendedor, que dirá em situações menos graves. Então, eu acho que, mais uma vez, esse dispositivo do CPC veio apenas para a gente ter assunto para discutir nos eventos de direito imobiliário. Espero que, na prática, ele não venha a ser aplicado sob pena da gente ter uma inúmera quantidade de negócios jurídicos passíveis de ineficácia, como deixou claro Bernardo. E aí, eventualmente, o negócio é desfeito para garantir uma execução fiscal em relação a que o vendedor poderia sequer ter conhecimento. Então, apesar da clareza da disposição do artigo, eu penso e espero que ele não venha a ser aplicado na prática. Perfeito. Pessoal, ainda em relação à disponibilidade, o que fazer quando já estiver indisponível e você precisar resolver como advogado da causa? Você precisa peticionar no juízo que decretou a indisponibilidade. O complicador é quando tem mais de uma disponibilidade, né? Tem uma locação que estou tentando registrar em Marília e ela tem 4 indisponibilidades. Aí o locatário, ele celebrou o contrato anteriormente às indisponibilidades e no Tribunal de São Paulo se entende possível registrar contrato de locação, né? E isso gera uma situação engraçada, só para uma velhinha de 72 anos, a gente fez pro bono para ela, e aí ela comprou um apartamento de uma das unidades de uma incorporadora que está na Lava Jato. E a gente teve que fazer uma petição para Sérgio Moro, dizendo que essa velhinha comprou esse apartamento em 89 e pedir para que Moro libere a disponibilidade dessa empresa. Então, só para vocês terem noção de como é que a gente está caminhando nesse momento. Bom, diante das brilhantes exposições dos meus colegas aqui, eu queria agradecer a presença de todos e o prestígio e declarar encerrado esse primeiro painel. Muito obrigado.